Olha, toda hora a gente vê isso no noticiário, né? Uma mega operação policial no Rio de Janeiro, choca todo mundo, vira manchete e, bom, depois de um tempo, o ciclo todo se repete. Mas e se esse evento não for só mais um? E se ele for, na verdade, a ponta do iceberg de um sistema muito maior? Exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos usar esse episódio para tentar desmontar essa engrenagem, entender as estruturas de segurança do Estado, da opinião pública, que acabam criando uma realidade, convenhamos, brutal para milhões de brasileiros. E para guiar a nossa conversa, a gente vai usar uma imagem muito forte, a de estar emparedado. Pensa nisso, é como estar preso entre dois muros gigantes. De um lado, um muro é a violência, aquela violência real do dia a dia, e do outro lado, um muro que talvez seja até mais complicado, o do consenso. É uma opinião pública que de alguma forma acaba apoiando, legitimando essa mesma violência. Entender como funciona essa armadilha, essa é a chave de tudo. Então, nosso caminho aqui vai ter 5 partes. Primeiro, vamos aprofundar nessa ideia de estar emparedado, a violência e o consenso. Depois, a gente vai quebrar um mito, o da ausência do Estado. Em seguida, vamos investigar como se fabrica um senso comum que apoia tudo isso. No quarto ponto, a gente segue o dinheiro para ver o negócio por trás da guerra. E por fim, vamos discutir o que existe para além desse Estado violento. Bom, vamos mergulhar nisso então. O ponto de partida é entender o seguinte: a gente não está falando de um caso isolado, sabe? De algo que aconteceu uma vez e pronto. Não. Isso é uma peça central de um quebra-cabeça social bem maior e que, infelizmente, se repete há décadas. O que deu início a esta análise foi uma operação, assim, de escala monumental. Olha só esses números. É impressionante. 2.500 policiais numa comunidade de 400 mil pessoas. Isso não é só um número num jornal, né? É a prova material de uma escolha política. É uma demonstração de força que a gente precisa, de verdade, entender por que acontece e, principalmente, para quem ela serve. Certo, agora a gente vai para o segundo ponto, que é onde a gente começa a quebrar uma das ideias mais repetidas por aí. Sabe, quase um clichê quando o assunto é a relação do Estado com as favelas. Sabe aquele mito comum de que o Estado é ausente na favela? Então, a realidade é bem mais dura. A verdade é que o Estado está lá sim, e muito presente. Só que ele aparece principalmente de uma forma, através da violência organizada, da repressão. Aquela narrativa de que o Estado não sobe o morro simplesmente não se sustenta. A questão nunca foi se o Estado está lá, mas como ele está lá. Ele chega, e chega com força. Só que a cara que ele mostra muitas vezes é a do fuzil, do blindado, da operação de guerra. E isso, claro, força a gente a repensar o que é periferia. Os especialistas mostram que não é só sobre estar longe do centro da cidade, sabe? Não é uma questão de quilômetros. É uma distância simbólica. É um lugar onde a cidadania e os direitos que valem para uns, para outros parecem estar suspensos. É como se as regras do jogo mudassem ali. A questão é de cidadania negada, não de geografia. Ok, vamos para a terceira parte agora. E aqui vem uma pergunta que é desconfortável. Como é que ações tão violentas não só acontecem, mas muitas vezes têm o apoio de uma parte da sociedade? Como é que se constrói essa permissão social para a guerra? A chave para entender isso está num conceito que especialistas como Chico Fonseca chamam de consenso forjado. E olha, isso não quer dizer que todo mundo pense igual de jeito nenhum. A ideia é outra. É que uma certa opinião, a de que a violência é a única resposta possível, é tão martelada, tão repetida por atores poderosos, que ela vira o senso comum. Ela domina o debate e acaba abafando qualquer outra visão, qualquer alternativa. E quem é que ajuda a levantar esses muros do consenso? Bom, a mídia tem um papel central nisso. Como diz o próprio Chico Fonseca, ela funciona como uma organizadora do pensamento. Ela fabrica um senso comum que apoia uma visão punitiva, simplista, quase de bem contra o mal. Ao transformar um problema super complexo numa batalha de heróis contra bandidos, a solução violenta não só começa a parecer lógica, ela começa a parecer a única solução. Beleza, vamos avançar para a quarta sessão. E agora a gente vai fazer o que sempre se deve fazer nesses casos: seguir o dinheiro. Porque por trás de toda essa discussão, de toda a ideologia, existem interesses econômicos e políticos bem concretos que fazem essa engrenagem de violência continuar girando. A gente está falando de um mercado ilegal que movimenta bilhões de dólares. Todo ano. É um fluxo de capital assim gigantesco. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se a grana, a raiz do problema,
Essa, porque as operações policiais se concentram tanto, mas tanto na ponta mais fraca, mais visível dessa corrente toda. E essa tabela aqui ilustra essa desconexão perfeitamente. O alvo que se declara no discurso é o tráfico, as redes, os chefões. Mas o alvo real, aquele que a gente vê na prática, é o varejista de rua, é o trabalhador de chinelo, como se diz. E o alvo ignorado? Bom, aí é que tá. A lavagem de dinheiro, o tráfico de armas, o topo da cadeia financeira, esses quase nunca são tocados. Ficam lá, nas sombras. E é aqui que a violência vira outra coisa. Ela se torna um produto, uma mercadoria política. Pensa bem, uma operação daquelas bem espetacular gera imagens fortes, gera manchete de jornal e passa para uma parte do eleitorado aquela sensação de ordem, de pulso firme. O resultado prático para a segurança de verdade? Isso fica em segundo plano. O que importa é o espetáculo. E espetáculo rende capital político, rende voto. Bom, chegamos na nossa última parte. Depois de desmontar o problema todo, a gente precisa olhar para as soluções, né? Se esse caminho que a gente está seguindo há tanto tempo não funciona, quais são as alternativas? O que os especialistas propõem para a gente, enfim, quebrar esse ciclo? Olha, antes de qualquer coisa, a gente precisa partir de uma constatação bem honesta. O modelo atual fracassou. Ponto. Décadas e décadas dessa abordagem de confronto militarizado não trouxeram paz, não trouxeram segurança para ninguém. Muito pelo contrário. O que a gente tem no fim do dia é um saldo trágico de vidas perdidas, de muita dor e uma insegurança que, aliás, não fica só no morro. Ela transborda e afeta a sociedade inteira. Então, qual seria a saída? Os especialistas apontam para um caminho com 4 pilares. Primeiro, prevenção em primeiro lugar. Mudar o foco do confronto para a redução da violência, para o fortalecimento de direitos. Tratar a causa, não só o sintoma. Segundo, descapitalizar as redes, ou seja, ir atrás do dinheiro, usar a inteligência financeira para sufocar o crime em vez de só enxugar gelo no varejo. Terceiro, ação guiada por inteligência. Chega de invasão espetacular. O caminho é investigação qualificada, discreta, para desmontar as redes de cima para baixo. E por último, e talvez o mais fundamental, controle social. Criar mecanismos de fiscalização, de transparência, para garantir que a polícia preste contas à sociedade. E para entender como tudo isso se torna, de alguma forma, possível dentro da lei, a gente chega num conceito final, e ele é bem assustador. O estado de exceção. A ideia é que existem territórios onde, na prática, a Constituição é suspensa. E essa suspensão da lei abre a porta para uma coisa chamada necropolítica. É uma lógica terrível em que o Estado assume o poder de decidir quem, dentro da sociedade, pode viver e quem pode morrer. E a gente termina com uma pergunta, uma reflexão que vai além de todos esses muros que a gente discutiu aqui. Se a guerra às drogas cria mais insecurity do que resolve, se ela só produz mais dor, a pergunta que fica é como seria uma sociedade que protege de verdade todos os seus cidadãos? Como seria uma segurança pública que de fato protege a vida de todo mundo, sem exceção?